convidar você a abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. E também foi pedido do Ministério de Capelania que a gente ministrasse um pouco sobre isso agora à noite. Então, pela manhã, o pastor Francisco já falou sobre a vida pastoral. E agora à noite eu quero continuar, com essa missão de trazer uma palavra relacionada à missão do pastor. Aí você pode perguntar, vai abrindo aí, 2 Timóteo, capítulo 3. Talvez você pode perguntar, pastor, eu não sou pastor. Não sou pastor, não sou evangelista, não sou seminarista, não pretendo ser. A palavra de hoje à noite, ela é relevante para a minha vida, porque eu vim aqui para ouvir uma palavra. Bom, primeiro que a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela traz transformação no nosso coração, amém ou não? Amém ou não? Amém. Então pronto, já é motivo suficiente. Mas eu quero te dar uma relevância para a palavra de hoje. Enquanto você está abrindo aí em 2 Timóteo capítulo 3, essa igreja é uma igreja abençoada. Nós temos hoje, contando com as missionárias, 10 pastores nessa igreja. Se a gente juntar as congregações, nós temos 16 pastores. Se nós juntarmos, nós estamos falando de Batista Nacional, claro, Se a gente juntar o Sudoeste, nós temos 20 pastores. Se nós juntarmos a CBN-GO, nós temos aí quase, entre pastores e obreiros, talvez 100 pastores. Se nós juntarmos toda a Convenção Batista Nacional no Brasil, nós temos milhares de pastores. Se nós juntarmos os pastores batistas no mundo, nós temos dezenas de milhares de pastores. Então é uma palavra relevante para esses pastores, principalmente os que aqui estão na noite de hoje. Mas também é uma palavra relevante para a igreja. Por quê? Porque a igreja precisa conhecer e entender o seu pastor. A igreja precisa saber qual é a missão do seu pastor e a palavra para o seu pastor. Mas se isso não for suficiente para você, eu quero estender e ir um pouquinho além. Eu quero dizer que nós vivemos num tempo onde cada um de nós tem uma responsabilidade de sacerdócio diante de Deus. Então todo crente tem um chamado pastoral também. Nós podemos até... Alguém pode pensar, eu não vou ser pastor de uma grande igreja, de um rebanho, mas Deus vai colocar alguém sobre os seus cuidados. O que é o pastor? O pastor é quem cuida de ovelhas. Vocês viram as ovelhinhas aqui? Tinha mais, acho que umas desviaram, mas esse ano tem 6, O pastor ali, Tem umas ovelhinhas. Essa ovelhinha está descontente, viu, gente? Depois vocês oram por ela. Uma cara brava essa ovelhinha aqui, ó. É a do meio, tá? Pois qualquer coisa, o pastor Francisco dá logo uma disciplina. Mas brincadeiras à parte, talvez a gente não tenha, eu não vou cuidar de um rebanho. Engano seu. Deus colocará pessoas na sua vida para que você cuide delas. Você que é líder de ministério, você tem um pequeno rebanho que você está cuidando. Você que está lá numa casa de luz, você está num pequeno rebanho. Pastor, mas eu não estou no ministério, não estou na casa de luz. Mas talvez os seus filhos sejam suas ovelhas. Talvez a sua esposa seja a sua ovelha, o seu marido também. Um pastoreando o outro. Pastor, mas eu sou solteiro. Talvez Deus colocou os seus amigos para você pastorear eles. Está entendendo que a palavra ela é para cada um de nós nessa noite? Então eu quero ler com você o que está lá em 2 Timóteo capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo todo, são 17 versículos, eu gostaria muito da sua atenção. Nós vamos ler na revista corrigida, exatamente aqui está lá na projeção. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, tá bom? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconvenientes ou incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, tendo aparência de santidade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te.
porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Verso 8: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção e fé, longanimidade, amor, paciência, mas também perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo que de quem tens aprendido, e que desde a meninice, desde a juventude, desde muito novo, sabe as sagradas letras, sabe as escrituras, conhece a Bíblia, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Verso 16: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bíblia aberta, olhos fechados, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra foi lida nessa noite, e a minha oração, a nossa oração, é que essa palavra alcance o mais profundo da nossa alma, alcance o mais profundo do nosso coração, e que nós possamos sair daqui nessa noite entendendo qual é a vontade, qual é o chamado e aquilo que o Senhor deseja de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. O título dessa noite é Tu, porém. Diga comigo, tu, porém. Pastor, tu, porém, o quê? Você vai descobrir. Tu, porém. Alguém, os mais novos aí, né, sabem que esse é o título de uma música, a qual eu gosto muito, e foi por causa dela mesmo, né, se alguém perguntou. Tu, porém. Você reparou que Paulo, pelo menos 2 vezes, vai falar para Timóteo, tu, porém. Então, o título dessa pregação é Tu, porém, você vai entender por quê daqui a pouco. Mas eu queria que você me desse alguns minutos da sua máxima atenção. Se você entender esse início, você entende todo o resto. Se você não entender esse início, talvez você fique boiando depois no resto. Amém? Posso um minuto de atenção? Talvez não seja seja um pouco mais. Mas veja bem. Quem está escrevendo a carta? Paulo. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta mais ou menos no ano 67 depois de Cristo. A maioria dos apóstolos já tinha morrido. A igreja já tinha crescido, havia perseguição, os dias para a igreja de Jesus não eram fáceis. Paulo estava preso em Roma, provavelmente ele sabia que seria morto dias após a escrita dessa carta, ele sabia que ele estava nos últimos dias. Então as coisas não estavam fáceis, e Paulo escreve essa carta para Timóteo. A grande questão é, quem é o apóstolo Paulo? Não precisa de muitas apresentações, né? O apóstolo tardio, aquele que Jesus chamou depois que subiu aos céus, aquele que foi o apóstolo aos gentios, aquele que fez as viagens missionárias, aquele que gastou e deixou desgastar a sua vida em prol do reino do Senhor, evangelizou, uma multidão, milhares, centenas de milhares de pessoas, né? O mundo, né, ocidental e oriental ficou sabendo do evangelho pelo trabalho desse homem. Esse é o apóstolo Paulo. Mas ele está escrevendo para Timóteo. Quem foi Timóteo? Timóteo era um jovem. A gente tem o relato de pelo menos 3 viagens missionárias de Paulo na Bíblia. Na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo passa por uma cidade chamada Listra. Diga comigo, Listra. Hoje é a Turquia, né?
Então Paulo passa por Listra e ele prega o evangelho. E ele vai, algumas pessoas vão se converter naquela cidade. E talvez dentre essas pessoas que se convertem estão duas mulheres. Uma chamava Eunice e a outra chamava, esqueci o nome da mulher, Lloyd. Ó, tá vendo? Muito bem, né? Os universitários. Uma chamava Eunice e a outra chamava Lloyd. Elas provavelmente se convertem ali com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo prega, a igreja nasce, as coisas acontecem, ele continua a sua viagem missionária. Algum tempo depois, a gente não sabe precisar quanto tempo depois, Paulo começa a sua segunda viagem missionária. E está lá Paulo passando pela mesma cidade, de Listra. Só que quando ele chega lá, há um jovem que também pode ter se convertido com Paulo, mas a gente não sabe bem. A questão é que pode ter sido a mãe dele que pregou para ele, a avó dele que pregou e ensinou aquele rapaz, aquele menino nos caminhos do Senhor. E o nome daquele rapaz era Timóteo. Só que Paulo, quando ele chega novamente naquela cidade, ele fica encantado, ele fica admirado, ele vê o crescimento de Timóteo. Ele vê como Timóteo cresceu e que Timóteo seria útil para o ministério dele. E aí ele pega aquele jovem, coloca debaixo da asa do apóstolo, e então Timóteo passa a ser um companheiro de viagem, um companheiro de missão do apóstolo Paulo. E a partir daí a gente conhece a história desse jovem. Bom, nós sabemos que Timóteo caminhou com Paulo, Timóteo andou com Paulo, fez a obra com Paulo, aprendeu muito, só que aqui eles não estão juntos. Até porque Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo. Você não escreve uma carta para quem está do seu lado. Paulo está na prisão de Roma, prestes a ser morto. Timóteo provavelmente está em Éfeso, cuidando da igreja que Paulo também havia implantado naquela cidade. E aqui nós temos uma diferença. Nós temos dois grandes pastores, dois grandes missionários, dois grandes homens. A diferença é que um está com mais de 30 anos de ministério. Um está no final da sua vida ministerial e no final da sua vida mesmo. O outro está no começo da vida dele, no começo do pastoreio, enfrentando as dificuldades que é o início, os primeiros anos de ministério. Então aquele que está mais antigo está ensinando aquele que é mais novo. Aqui nós temos dois pastores, um sendo pastor e o outro sendo ovelha, porque pastor também é ovelha, amém? Nós somos pastores, mas também somos ovelhas. Então há dois níveis aqui. O velho apóstolo, que já tinha passado por muito problema, muita dificuldade, mas visto também o grande amor de Deus sendo derramado nas nações. E nós temos um jovem, no início do seu ministério, com o coração aberto para aprender, pronto para aprender e ouvir aquilo que Paulo estava dizendo. Esse é o contexto, né, da história, das cartas de 1º e 2º Timóteo. Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. E em todas as duas, Paulo está instruindo, está educando, está orientando, está falando, olha, com essas pessoas você gasta tempo, com essas você foge, não perde tempo. Cuidado com as paixões, cuidado com as tentações. Paulo está dizendo para ele, olha, cuidado com as discussões que não vão levar a nada. Paulo está dizendo para ele, Timóteo, ora, busca em Deus, não despreza o dom que há em você. Timóteo, lembra daquilo que você passou, você tem um chamado, você tem uma vocação. Timóteo, olha, prega o evangelho, não importa o que aconteça, continue pregando o evangelho. Essa é o conteúdo da carta. Aí alguém pode parar e perguntar assim, pastor, por que então o senhor colocou o título de tu, porém? Porque nós chegamos então no capítulo 3, que nós lemos ele por inteiro. Paulo está falando sobre os dias maus, os dias de corrupção. E Paulo não estava falando só daquelas pessoas que estão lá fora da igreja, digamos assim. Paulo está falando daqueles de dentro também. Paulo não está falando dos homens maus que vivem por aí sem Jesus, não. Ele está falando também dos homens maus que estão dentro da igreja e falam que tem Jesus. Paulo está falando que Timóteo enfrentaria muitas dificuldades, que ele se depararia com homens que escolheriam, sabe, o caminho da perversão em nome de um falso evangelho.
Paulo está dizendo que ao lado, ao redor de Timóteo, teriam homens que venderiam a alma para poder ganhar algo em troca, sabe, travestidos de pastores e mestres. Paulo está dizendo que do lado de Timóteo haveriam pessoas que tentariam enganar ele, para que ele também seguisse aqueles caminhos. Paulo está dizendo que ao lado de Timóteo teriam homens muito maus, que tomariam decisões terríveis, mas que Timóteo não poderia seguir esse mesmo caminho. E aí Paulo vai dizer o seguinte: Timóteo, eles podem, você não. Timóteo, eles vão fazer, você não. Timóteo, eles vão desistir, você não. Timóteo, eles vão se vender, você não. Timóteo, eles vão esquecer o chamado, a vocação, e vão começar a fazer coisas pelo seu próprio interesse, você não. Timóteo, eles vão viver uma vida de aparência, parecer que são santos, mas são lobos, mas você não. Tu, porém, Timóteo, não seja assim. Tu, porém, Timóteo, seja diferente, permaneça fiel, permaneça fazendo aquilo que Jesus te chamou para fazer. Continue crendo na promessa, continue sendo cheio do Espírito Santo, continue pregando o Evangelho, quer eles queiram ouvir ou não. Aproveite cada uma das oportunidades, Timóteo. Trate bem as pessoas, mas não abra mão da verdade do Evangelho. Cuide bem dos idosos, das crianças, dos jovens. Abrace todo mundo, seja pastor deles, mas não negocie os princípios da palavra de Deus. Timóteo, os outros até podem seguir um outro caminho, mas você não. Pastor, o que isso tem a ver comigo? É que aquilo que Paulo escreveu para Timóteo vale para cada um de nós nessa noite. Todos nós estamos num ministério de Cristo, num chamado de Cristo, numa vocação de Cristo. Jesus te chamou para estar nesse lugar, não era para você esquentar uma cadeira. Jesus te chamou, te encontrou, te levantou, te curou, te restaurou. Não era, meu irmão, para você entrar num culto pelas 7h30 pela porta, ir embora 9h30 e achar que está tudo certo, que é só isso. Não, Deus deseja fazer uma grande obra na sua vida. Quem crê, diga amém. Deus quer usar você. E às vezes você nem imagina o tamanho daquilo que Deus deseja fazer através de você. Deus quer fazer você um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, sabe? Mesmo que você não tenha esse título. Deus quer usar você na faculdade, no seu trabalho. Deus quer usar você, sabe, no seu dia a dia. Deus quer, sabe, canalizar bênção na vida das pessoas através de você. Deus deseja que milagres aconteçam, palavras sejam entregadas, sabe? Então o dia do pastor é do pastor, daquele que realmente está aqui exercendo, né, esse papel diariamente, mas há uma responsabilidade, meu irmão, amém? Há uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Então essa palavra é para nós. Tu, porém, porque, meus irmãos, esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, eram os últimos dias para Timóteo e Paulo, mas são os nossos últimos dias também. Posso ler novamente? Coloca para mim novamente aí. Olha o que a gente está, olha no meio da onde a gente está vivendo. Olha comigo, verso 1. Esse é o tempo que nós vivemos, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis, complicados. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres, do pecado, da tentação, sabe, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, de santidade, mas negando a eficácia dela. Esse é o meio que nós vivemos, e eu não estou falando de algo longe da gente.
Porque às vezes nós, aqui dentro, somos essas pessoas. Às vezes nós, no dia a dia, aqui como igreja, somos essas pessoas. Esses são os dias. Sabe uma pergunta que eu me fiz hoje à tarde, relendo o sermão? Eu me perguntei, o que leva alguém querer ser um pastor? Eu parei, eu percebi que eu nunca tinha me feito essa pergunta. Tá certo que está meio tarde, mas, né? O que leva alguém a querer ser um pastor? Eu não sei o que levou vocês a quererem ser pastores. Aí alguém vai dizer assim, pastor, é o amor de Deus, é o chamado, é a convicção, é o fogo do Espírito, é a revelação de Deus. E é mesmo. Porque se não fosse isso, todos nós a teríamos abandonado. Porque é com essas pessoas, são essas as pessoas que nós somos, e é com essas pessoas que nós lidamos todos os dias. Eu lembro que quando eu me converti há 21, 22 anos atrás, uma das primeiras coisas que chamaram a atenção na igreja, quando eu entrei na igreja, era o pastor. O pastor subiu com um belo terno naquele domingo, um sapato brilhoso, todo alinhado com a sua gravata listrada, e ele pegou o microfone naquela noite, não lembro de nada que ele falou, mas eu achei incrível. Falei, meu Deus, que legal. Aí depois a segunda coisa que eu olhei que era muito legal era a bateria. Eu era um adolescente, tinha um senhorzinho de uns 70 anos tocando bateria, é verdade isso. Nem sei se ele é vivo ainda. Irmão Serginho, né? Irmão Serginho ali e tal, tocando a bateria. Eu falei, gente, que legal isso, também quero isso aí. Sabe que tem como ser um pastor baterista? Eu não sabia. E dias foram passando, e eu voltei, eu gostei daquilo, né? Eu confesso que os primeiros dias deu sono, igual as pessoas estão com sono aqui hoje, mas depois Deus fala, e Deus muda o coração da gente, aí a gente fica acordado. Mas eu lembro que eu voltei uma segunda vez, eu voltei uma terceira vez, eu voltei uma quarta vez, e eu olhava aquele pastor pregando, rapaz. E ele pregava, e ele falava, e meu coração ardia, e meu coração tremia, e eu falava, meu Deus, eu quero ser um pastor. Eu não sabia o que o pastor fazia. Eu não sabia o que o pastor passava. Eu não sabia onde o pastor ia. Eu não sabia com quem ele conversava. Mas no meu coração de adolescente, eu olhava para aquele pastor e eu falava, um dia eu quero fazer o que esse pastor está fazendo. E aí isso foi tão forte no meu coração, que quando acabava os cultos de jovem, quando acabava as programações da igreja, às vezes os jovens saíam para lanchar, fazer outra coisa, igual aqui, né? A galera sai, vai comer e tal, isso não tem problema nenhum. Eu ia nos pastores, falei, onde é que vocês vão? Os jovens indo para um lado, eu ia nos pastores, onde é que vocês estão indo, hein? Não, nós vamos para o monte orar. Falei, eu quero ir também. Vocês me levam? Leva. E assim começou, né? Sempre no meio dos pastores. Até um dia que eles levaram eu para expulsar demônio. Confesso, naquele dia eu fiquei com medo. Né? Eles entraram, eu falei, gente, vou ficar aqui na porta, que se acontecer alguma coisa, entendeu? Eu dou cobertura para vocês. E assim foi. Mas pensando hoje, falei, gente, olha as pessoas que Paulo naquela época estava dizendo que Timóteo enfrentaria. Olha as situações, depois eu quero desafiar você a ler 2 Timóteo inteiro, 1 e 2 Timóteo. Você vai ver as dificuldades de um pastor, de um jovem pastor. Mas o mais legal de tudo isso é saber que quem estava falando para Timóteo já tinha enfrentado tudo isso. O mais legal de tudo isso era saber que Paulo já tinha passado e tirado nota 10 em cada uma dessas situações, e agora ele estava ensinando Timóteo. E por que ele estava ensinando Timóteo? Porque Timóteo era discípulo dele. Aliás, o que dá a entender é que Timóteo era praticamente um filho para Paulo. E aí Paulo diz tudo isso, Timóteo, tu porém, eles podem, você não, eles vão fazer, você não, eles vão desistir, você não. Tu porém.
E aí Paulo vai dizer 3 coisas para Timóteo, que vale para cada um de nós aqui, desde o mais novo ao mais avançado de idade, desde o pastor ao líder de ministério, ao líder anfitrião Casa de Luz, a você que só vem aos domingos por enquanto, não está envolvido em nada. Essa palavra é para você. Diga, essa palavra. Mais uma vez, essa palavra é para mim. Amém? Primeira coisa que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, diante de tudo isso, tu, porém, permanece em mim. Diga comigo, tu, porém, permanece em mim. Olha comigo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 14, diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Tu, porém, Timóteo, permanece em mim. Era um recado de Jesus para Timóteo. Timóteo, permanece em mim. As coisas vão ser difíceis, Timóteo, mas permanece em mim. Haverá dias onde você vai pensar em abandonar o ministério, abandonar a fé, abandonar a palavra, abandonar a oração, mas permanece em mim. Haverá dias onde você não vai querer ver ninguém, porque as pessoas são difíceis mesmo, mas permanece em mim. Então, permanece em mim como, pastor? Permaneça em Cristo. Sabe qual é a palavra de Deus para nós nessa noite? Permaneça em Cristo. Deus está dizendo para você nessa noite, permaneça em Cristo. Está pensando em desistir? Está pensando em ir embora? Está pensando em não voltar mais? Eu quero dizer para você, lá é muito pior do que aqui. Então Jesus está dizendo para você nessa noite, Ele separou essa noite para dizer, permaneça em mim. Tem uma outra frase do pastor Antônio que eu gosto muito, que ele disse um dia, eu nunca mais esqueci, ele falou assim, olha, começar é fácil, difícil é permanecer. Começar um casamento é fácil, começar uma empresa é fácil, começar uma igreja é fácil. Você se batizar, erguer a mão, aceitar Jesus aqui, passar pelas águas do batismo é fácil. Você começar no ministério é fácil. Você começar qualquer coisa é fácil, difícil é continuar fazendo. Então andar com Cristo não é fácil. Se falaram para você que era fácil, não é, é difícil. Ele manda tomar a cruz, Ele manda negar nós mesmos todos os dias e seguir a Ele. Mas Ele está dizendo para nós nessa noite, permaneça em mim, amém? Permaneça em mim. Olha o que diz lá, 2 Timóteo 1,18. Para basear isso que eu estou dizendo. O Senhor lhe conceda que naquele dia, 1,18? 1,8, perdão. 1,8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem de mim. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem de mim. Permaneça em mim, Timóteo. Permaneça em Cristo, Timóteo. Não se envergonhe do Evangelho, Timóteo. Não se envergonhe da fé, Timóteo. Não se vão ridicularizar você, vão perseguir você, vão bater em você. Não abra mão, permaneça em mim, Timóteo. Permaneça nas Escrituras. Olha comigo 2 Timóteo 3,14. Dentro desse primeiro ponto, permaneça em mim, permaneça em Cristo e permaneça nas Escrituras. Olha lá. Em que desde a sua meninice, 3,14, é isso mesmo? Isso. É o 15? Então o 15. Vamos lá. E que desde a sua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Aí vem o 16. Toda escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, preparado para toda boa obra. Permaneça em Cristo e permaneça na palavra. Não é naquilo que nós achamos, não é naquilo que nós pensamos, não é aquilo que a gente ouviu, é na palavra, porque a palavra de Deus tem todas as respostas que nós precisamos. Nós precisamos parar de andar segundo o que a gente acha, o nosso achômetro. Todo mundo acha uma coisa, gente.
Se eu fazer uma pergunta e jogar o microfone para você, nós temos 1000 respostas diferentes, mas nós precisamos parar de andar segundo aquilo que nós achamos, segundo as nossas emoções, segundo o nosso coração que é enganoso, porque não precisa. A palavra diz, aqui no verso 16, que a Escritura ela é inspirada por Deus e ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra nos educa, ela nos orienta, ela nos guia. Então nós precisamos permanecer na palavra. Entre o que eu digo e o que a palavra diz, fiquem com o que a palavra diz, não fiquem com o que eu digo, não. Se alguém um dia, qualquer pastor que seja, te der um conselho contrário à palavra de Deus, fique com a palavra, deixa o pastor. Se algum dia você estiver numa igreja onde o que ela fala e pregue seja contra a palavra de Deus, fique com a palavra, deixa a igreja. Porque nós precisamos permanecer na palavra. E permaneça também no ensino. Olha aí, 2 Timóteo 3,10. 2 Timóteo 3,10 diz assim, ó. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, o amor e a paciência. Você sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, você tem andado segundo tudo aquilo que eu te ensinei. A maneira como você prega igual eu prego, o que você prega é o que eu prego, a maneira como eu tenho vivido na fé, na intenção, você também tem feito, então permanece assim, permanece andando naquilo que eu te ensinei. Sabe o que a gente aprende? Que a gente precisa continuar permanecendo naquilo que a gente aprendeu, na palavra e com os nossos mestres, com os nossos pastores. Quem já aprendeu alguma coisa aqui com o seu pastor? Então continue andando, permaneça nisso. Quantas coisas eu já aprendi com o meu pastor. E você sabe qual é o problema? É que nós desprezamos a palavra do nosso pastor. Nós desprezamos às vezes a palavra e a orientação de um homem de Deus. Às vezes nós desprezamos o conselho de alguém que Deus colocou para nos abençoar, para nos guiar, para nos, direcionar. Então Paulo está dizendo para Timóteo que Timóteo, olha, aquilo que você aprendeu de mim, permaneça nisso. Aquilo que eu te ensinei, permaneça nisso, porque nós estamos no caminho certo. Nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos segundo a Bíblia, nós estamos segundo as Escrituras, então fica fazendo o que você está fazendo. Traduzindo talvez para os dias de hoje, Paulo diz para Timóteo, assim, Timóteo, não inventa moda. Não vai criar coisa da sua cabeça. Não vai acordar aí depois de um sonho de barriga cheia e mudar tudo que nós fizemos até hoje. Porque Paulo, meus irmãos, preste atenção, está no final do ministério dele. Enquanto o outro está começando. Além do amor que Paulo tinha pelo seu discípulo, Paulo também estava preocupado com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com a obra de Deus. Porque a gente se preocupa com a continuidade do trabalho iniciado. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, continua fazendo do jeito que nós combinamos. Continua fazendo aquilo que nós aprendemos junto. Continua fazendo aquilo que eu te falei. Então nós temos 3, o primeiro ponto é, tu porém permanece em mim. Pode colocar lá. Tu porém permanece em mim, permanece em Cristo, permanece nas Escrituras e permanece no ensino, naquilo que aprendeu do seu pastor. O segundo ponto, a segunda coisa que Paulo fala para Timóteo, está lá em 2 Timóteo 1,14, diz assim, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O segundo ponto é, tu porém, Timóteo, guarda o que eu te falei. Diga comigo, tu porém, guarda o que eu falei. Guarda o que eu falei, Timóteo. E aqui no verso 14 do capítulo 1, Paulo está dizendo, Timóteo, guarda o bom depósito que foi dado por você, pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo, Timóteo, você tem o Espírito Santo. Timóteo, há uma unção de Deus sobre a sua vida, guarda isso. Pastor, mas o depósito é a palavra, é a vocação, é o evangelho, tá, já vou chegar lá. Mas guarda também o Espírito Santo.
Guarda também a unção que está na sua vida. Pastor, mas nós não temos esse poder. Não somos nós que guardamos a unção. Será? Quem cultiva uma vida espiritual, de oração, de leitura bíblica, quem procura andar a vida em santidade, sabe o quão difícil é construir uma vida na presença de Deus. Uma espiritualidade. Pastor Antônio te falou isso ontem lá no aniversário da igreja na Betesda. O quão difícil é você construir uma espiritualidade contagiante, uma vida espiritual diante do Senhor, em oração, em consagração, em obediência, em fidelidade, baseado na Bíblia. Não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo, a gente não precisava estar aqui pregando. Não é fácil, é difícil. E aí quando a gente acha que a gente está bem, estamos bem com Deus, alinhados, sem brecha, andando em fidelidade a Deus, com a vida aparentemente tudo correta, meu irmão, basta um vacilo e a gente joga tudo por água abaixo. Basta um pecado, uma tentação não confessada e a gente coloca tudo por água abaixo. Basta, sabe, um desentendimento às vezes com outro irmão e a gente coloca tudo a perder. Então deixa eu falar uma coisa. Aquilo que Paulo disse para Timóteo: guarda a unção de Deus sobre a sua vida. Não perca, não abra mão do azeite na sua lâmpada. Não abra mão do azeite na sua lâmpada. Permaneça com a lâmpada cheia de azeite. Continue queimando na presença de Deus. Aleluia. Guarda a unção, Timóteo. Guarda a unção, meu irmão. Cuidado para a unção não escorrer pelos seus dedos. Você já viu alguém que se converte, que ela está naquela explosão, naquele primeiro amor? Ela quer evangelizar, ela quer pregar, ela quer abraçar, ela quer participar de 15 ministérios ao mesmo tempo, ela quer ir em todas as casas de luz na mesma semana. Sabe, ela está naquele primeiro amor que nós chamamos. E por que vai embora? Claro que nós amadurecemos, as outras coisas, Deus vai tratando a gente de uma outra maneira. Mas a grande culpa de não cultivar uma vida assim é nossa mesmo. Nós já não oramos como deveríamos, não buscamos como deveríamos, não lemos como deveríamos. Não estamos diante de Deus como deveríamos. Então, conselho para nós: guarda a unção, mas guarda também o Evangelho, guarda a mensagem. Nós como cristãos carregamos uma mensagem. Quantos aqui encontraram a Cristo? Quantos aqui foram encontrados por Jesus? Amém? Por que você foi encontrado por Jesus? Porque uma mensagem chegou até você. Uma boa nova, uma notícia chegou. Mas ela não chegou e foi embora, ela chegou e ficou. Foi depositada uma palavra no seu coração. Foi depositada, sabe, uma mensagem no seu coração. E agora você precisa guardar essa mensagem. Mas não é guardar 7 chaves, é você guardar tão bem que você não se perca dela e ela não se perca de você. É você guardar de uma maneira que você sempre tenha para alimentar quem está do seu lado. É você guardar de um jeito que ela possa dar frutos. Quando você estuda essa palavra que guarda o bom depósito, é um termo bancário. Pode procurar aí os seminaristas. Procura a raiz da palavra que você vai encontrar. É um termo bancário, onde você deposita algo e aquilo fica rendendo alguma coisa. É que nem os irmãos que têm aqui 100 mil na conta aplicado, está lá rendendo. Amém? Está rendendo. Aqui há um depósito em nós. O que foi depositado em nós? Uma mensagem, o Evangelho. E isso está transbordando, isso está multiplicando, isso está rendendo para que a gente alcance outras. Chamei, por que nós estamos querendo entregar as pontas? Se Deus nos chamou, por que nós estamos querendo desistir? Se Deus nos chamou, por que nós estamos querendo mudar o rumo das coisas? Então guarda o seu chamado. Olha, se você ler 2 Timóteo, vai chegar uma parte que Paulo vai dizer assim: olha, todos me abandonaram, exceto Lucas. Meus companheiros foram embora. E ele vai falar de um jovem chamado Demas. E Paulo vai dizer: olha, Demas, amando o presente século, foi embora. Amando o presente século, me abandonou.
amando as coisas deste mundo mais do que a mim e a Cristo, ele foi. Nós precisamos tomar cuidado para que a gente não comece a amar demais o presente século, que a gente comece a ser mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, e a gente também vai embora. Então guarda a vocação e o chamado. Então, o primeiro conselho é: tu, porém, permanece em mim. O segundo conselho é: tu, porém, guarde o que eu falei. E por último, tu, porém, fortifica-te. Diga comigo: tu, porém, fortifica-te. Olha o que diz lá, 2:1, 2 Timóteo 2:1, vou projetar para você aqui. 2 Timóteo 2:1, tu, pois, meu filho. Como que Paulo chamava Timóteo? Meu filho. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. E eu fiquei olhando para esse texto. Fortifica-te na graça. E fiquei tentando entender o que Paulo queria dizer para Timóteo. Fortifica-te na graça. Um conselho para um jovem pastor: fortifica-te na graça. Na graça de quem? De Jesus. E o que é graça? É um favor imerecido. O que é entender a graça? É entender que nós não merecemos nada. Foi Jesus que fez tudo o que era suficiente e tudo o que era necessário. Então Paulo olha para Timóteo e fala assim: Timóteo, fortifica-te na graça. Não é pela sua força, não é pela sua persuasão, que aliás parece que Timóteo nem era tão persuasivo assim. Timóteo, olha, não é, sabe, pelos seus poderes. Timóteo, não é pela maneira como você prega, não é pela maneira como você se relaciona, sabe, Timóteo, não é pela maneira como você se veste. Timóteo, deixa eu falar uma coisa para você, não é, sabe, pela maneira como você sabe chegar nas pessoas. Não, Timóteo, não é nada disso, é pela graça. É pela graça de Jesus. Então, se você precisa se fortalecer, se fortaleça na graça, sabendo que tudo que precisa ser feito, Jesus já fez. Então você vai ser fortalecido na força de Jesus. Isso é importante para nós no ministério, pastor Zé Wilson, porque às vezes a gente acha que somos nós que fazemos. Sabe por que a gente se cansa? Porque a gente acha que somos nós que fazemos. A gente acha que somos nós que convencemos. A gente acha que somos nós que giramos a roda. Mas na verdade é a graça de Deus. Sabe quem te trouxe aqui nessa noite? A graça de Deus. Sabe quem te fez voltar aqui culto após culto? A graça de Deus. Sabe quem está fazendo o seu coração, sabe, ser mexido aí nessa noite? A graça de Deus, não sou eu. Às vezes, domingo passado, eu sentei aqui mais ou menos onde o pastor Francisco está. E aí o pastor Antônio pregou uma mensagem sobre Jeremias, vocês lembram? E pregou sobre Jeremias, e eu ali, né, sendo alimentado, e Deus falando comigo, e eu feliz, né? Feliz por aquilo que Deus tinha feito, falando no meu coração. Aí fui comentar com o pastor Antônio, falei: pastor, que palavra. Essa daí, direitinho do trono. Ele olhou para mim e falou: qual a palavra? Qual mesmo? Não, de domingo. Ele nem lembrava mais que ele tinha pregado no domingo. A palavra abençoada, um homem de Deus, cheio da unção, usado pelo Espírito Santo. Mas eu entendi que também não é ele. É a graça de Deus que me alcançou naquele domingo. Então Paulo está dizendo para Timóteo: fortifica-te na graça. E aí eu fui um pouquinho além: fortifica-te também na cruz. Olha o que diz ali 2 Timóteo 2,8. E eu já caminho para o final. 2 Timóteo 2,8 diz assim, ó: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não esquece que a nossa força vem do sacrifício de Cristo, não é do seu, Timóteo. Você vai trabalhar muito, você vai gastar a sua vida fazendo isso aí, mas a força que você precisa vem da obra de Jesus na cruz.
Então, quando tiver difícil, meu irmão, quando tiver complicado, pastores, líderes, seminaristas, irmãos dessa igreja, quando tiver difícil, lembra da obra de Jesus na cruz, porque Ele morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus, mas voltará para nos buscar. E a última coisa dentro disso é: fortifica-te na esperança. Fortifica-te na esperança. Esperança do quê, pastor? Na esperança da vida eterna. Olha o que diz ali, 2 Timóteo 4:8. Vocês podem reparar que eu fiquei só dentro de 2 Timóteo, não saí. São muitos versículos, mas dentro do mesmo livro. Diz assim, ó: desde agora, Paulo dizendo, tá? Paulo sabia para onde ele estava indo. E Paulo diz o seguinte: desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo estava falando assim: Timóteo, fortifica-te na esperança de que Jesus voltará. Tudo aquilo que você falou, que você pregou, a causa pelo qual você foi perseguido, que você foi humilhado, fica tranquilo, tudo isso que nós pregamos vai acontecer e nós estaremos na glória com Ele. Por que que nós nos fortificamos na esperança, meu irmão? Porque o sofrimento é passageiro. Haverá um dia que não haverá mais choro, não haverá mais dor, sabe, não haverá mais homens maus, não haverá lutas, não haverá gigantes. Por quê? Porque nós estaremos com Ele. Ele será o nosso sol, a nossa justiça. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, tudo aquilo, pastores, que nós pregamos durante a nossa vida, estará acontecendo diante dos nossos olhos. Isso precisa nos fortalecer. A graça de Jesus nos fortalece, porque a gente sabe que a obra não é nossa, é Ele que está fazendo. A cruz nos fortifica, porque a gente sabe que quem pagou um preço por tudo isso, o dono da igreja, não é o pastor, é Jesus. E também a esperança nos fortalece, porque nós sabemos que não importa o sofrimento, a luta ou a batalha, um dia ela vai acabar. E nós estaremos com Jesus pela eternidade. Tu, porém, permaneça em mim. Palavra de Deus, palavra de Paulo para Timóteo, palavra de Jesus para nós nessa noite. Tu, porém, permanece em mim. Tu, porém, guarda o que eu te falei. E tu, porém, fortifica-te na graça do nosso Senhor Jesus. Essa palavra é para os meus amigos pastores e missionários. Fortifica-te na graça do Senhor Jesus. Permanece nele e guarda o que ele falou, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Para os meus irmãos que estão aqui ouvindo, seja aqui ou online, permaneça em Jesus. Vale e valerá a pena. Guarda a palavra dele no seu coração para você não pecar contra ele. E fortifica-te também na graça e na esperança do Senhor. Vamos nos colocar de pé?